Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 3. Eren nunca teve experiência em lidar com criminosos ou redes clandestinas. Não, a menos que você conte sua própria pequena rebelião quando ele derrubou o exército. Ele não achava que poderia realmente contá-los, considerando que eram um bando de crianças idiotas que o seguiram por um futuro melhor. Seu próprio grupo, que era chamado de Eagerists, não era nada mais do que um meio para um fim, já que Eren realmente não considerou a ideia de que ele viveria depois de promulgar o Rumbling. Então, em termos de sua experiência nos elementos criminosos da sociedade, era muito deficiente. Se o Capitão Levi estivesse aqui, ele teria um entendimento muito melhor do que ele. Eren saiu do carro com Sergei no prédio modesto que deveria abrigar o anel subterrâneo. Era velho e isolado na parte industrial de Tóquio. É aqui que a luta vai acontecer, longe da polícia e de olhares curiosos, disse ele. Então, qual é o sentido disso? Eren perguntou. Dinheiro, como tudo no crime. Sergei disse. Yakuza tem um antigo senso de honra japonês e quer provar a si mesmo na luta. Os mais altos apostavam e ganham dinheiro. Então, tenho um cliente que quer dinheiro. Então você não é apenas um traficante de armas. Eren assumiu. Tenho negócios paralelos, mas minha renda principal vem de armas. Sergei corrigiu. Além disso, isso me permite julgá-lo. Quão bem eu consigo lutar? Eren esclareceu. Eu sei que você sabe lutar. Vejo isso na maneira como você derrotou a Yakuza. Sergei disse. Eu sei manusear uma arma, disse Eren. Não, a habilidade necessária para se mover e atirar do jeito que você fez exige mais do que uma boa mira. Sergei disse. Você tem habilidade, com punhos também. Não tenho dúvidas. Eren deu de ombros, não se importando muito com essa pequena avaliação que Sergei havia planejado. Ele só queria dinheiro até se encontrar em um trabalho mais legítimo. Até lá, ele trabalharia com o velho russo. Sim, russo. Era o que Sergei disse que ele era. Ao passarem por um guarda na porta e entrarem no armazém, o cheiro de fumaça e álcool assaltou os sentidos de Eren. Estava relativamente calmo pelo que ele podia ver. Havia mulheres dançando e servindo bebidas em trajes reveladores, enquanto membros de gangues sentavam e conversavam em cabines ao redor de um ringue. As luzes estavam apagadas, dando uma aparência geral escura a tudo. Eren sabia que estava em um lugar perigoso. Sergei levou Eren a um vestiário para que ele se trocasse. Não havia muito para ele trocar, apenas um par de shorts na altura da coxa e tirar a camisa. Sergei pegou sua pistola e munição para guardar em segurança. Uau, você tem músculos. Sergei comentou quando Eren tirou a camisa. Então, como vai ser isso? Eren perguntou, ignorando o comentário. No total, você precisa lutar 5 vezes. É como um torneio. A 5ª luta é o fim. Consiga um bom nome e faça bem para que as pessoas apostem em você. Na última luta, perca, mas seja convincente. Sergei explicou. É isso que seu cliente quer. Eren perguntou. Dá. Sergei confirmou. Cliente é um grande chefe da Yakuza. Enquanto todos apostam em você, ele aposta contra você. Então, todo o dinheiro vai para ele. Então somos cortados. Isso parece fácil o bastante. Eren comentou. Vença 4 lutas e perca a última. Faça com que seja convincente. Sergei disse. Se você perder intencionalmente, as pessoas ficarão irritadas e podem começar a brigar. Evite isso. Acho que é fácil, disse Eren. A primeira luta será em breve, coloque a cabeça no espaço. Ele disse, dando um tapinha nas costas de Eren. Eren deu de ombros enquanto se sentava para se recompor. Ele pode não ter suas habilidades de titã, mas era um mestre em combate corpo a corpo. Depois que os militares derrubaram o Rei das Muralhas, Eren e os coaches desenvolveram movimentos especializados de combate corpo a corpo que eram usados para o combate de titãs. Era incrível o quão bem isso se traduzia para o combate corpo a corpo regular em sua forma humana. Ele se lembrou de algo que o Capitão Levi disse a ele depois do ataque em Libério. Como Eren tinha os mesmos olhos dos homens quebrados no subterrâneo. Como ele nunca imaginou que seria nele. Desde que ele beijou a mão de História naquele dia, Eren não acha que ele teve um único momento de verdadeira felicidade. Ele se levantou e foi até o espelho e deu uma olhada em seus olhos. Ele honestamente não sabia como eram aqueles olhos que o Capitão Levi viu. Eren sabia que estava quebrado. Ele sabia que era uma casca de seu antigo eu. Sua raiva e fúria substituídas pelo único desejo de apenas continuar caminhando. Que apropriado que Eren agora seja um membro da imundície subterrânea da sociedade. Vamos. Está na hora. Sergei disse, interrompendo seus pensamentos. Eren se afastou do espelho e foi em direção ao ringue simples.
Era apenas um bloco de concreto de cor diferente no meio da plateia, que ainda estava bem quieta. Eles conversavam entre si, mas Eren não conseguia entender uma palavra do que diziam devido à barreira da língua. Quando Eren entrou no ringue, um japonês musculoso com o mesmo tipo de roupa que ele entrou. Ele estava coberto da cabeça aos pés com o que parecia ser pintura corporal. A pintura corporal parecia uma combinação de animais míticos e peixes. Havia tantos que ele teve dificuldade em distingui-los. Faça a luta ser boa, você precisa ser popular para que as pessoas apostem em você. Sergei disse atrás dele. Com um leve empurrão, Eren foi colocado no centro do ringue. Eren olhou para seu oponente novamente. Cabelo curto e raspado e um corpo magro. Ele não era nem de longe tão definido quanto Eren, mas sabia que isso não era indicação de força. O homem parecia estar pronto e animado. Menos animado e divertido e mais como um lobo esperando para perseguir um cervo. Eren ouviu o locutor falar antes da luta começar. Ele assumiu que o locutor disse vai, mas Eren foi capaz de reagir rapidamente. O homem correu para ele com um soco selvagem, preferindo usar sua força para dar um primeiro golpe punitivo. Acabou sendo um erro fatal, pois Eren se moveu ligeiramente para o lado e desviou o soco com seu braço direito. Usando seu braço esquerdo, ele deu um cruzado diretamente no queixo do homem. A luta acabou depois disso. O homem caiu como uma boneca com os fios cortados. Ele deslizou por um momento, seu ímpeto parando atrás de Eren, como se ele tivesse perdido de repente toda a função motora. A sala ficou quieta depois daquele golpe devastador. Houve alguns murmúrios, mas Eren presumiu que isso seria bom o suficiente para começar a ter algum tipo de raporte. Sem esperar pelo locutor, Eren caminhou até Sergei, que ficou sem palavras com o que aconteceu. Eren assumiu que ele provou ser bom o suficiente para poder lutar. Sergei, no entanto, ficou chateado quando ele estava ao alcance da voz. O que há de errado com você? Ele perguntou em tom irritado. Você disse para ser popular. Eren repetiu suas ordens. Sim, mas não vença tão facilmente, disse Sergei. Funcionou, não foi? Disse Eren, olhando para os apostadores esperançosos. Sim, eles vão apostar em você em seguida. Sergei disse. Mas isso não é problema. Então o que é? Eren perguntou. Sergei colocou a mão no rosto diante da pergunta, como se a resposta fosse óbvia. É isso que eu quero dizer quando digo que você é um bom lutador, mas estúpido. Ele disse. Você tem habilidade, mas não é criminoso. Você nunca trabalhou com criminosos. Provavelmente apenas com soldados. Fiz o que você pediu, disse Eren. Não, você provou que pode ser o melhor em luta. O que significa que quando você joga a luta na rodada final, ninguém vai achar que é legítimo. Ele disse. Ser criminoso é como ser ator. Você joga pelo roteiro e manipula para obter resultados. Em vez disso, você luta como um soldado. Mata o inimigo de forma rápida e eficiente. Bom para o campo de batalha, não para a luta. Isso fez sentido de certa forma. Acho que Eren realmente não sabia muito sobre ser um criminoso de verdade, fora talvez um revolucionário. Então seja um ator em uma peça e faça com que pareça convincente, disse Eren. Finja lutar. Últimos 2 minutos, não alguns segundos. Sergei olhou para baixo por um momento quando disse isso. Sinto-me hipócrita dizendo isso. Ele disse a si mesmo. Só lute na próxima rodada. Claro. Eren disse. As próximas lutas passaram relativamente rápido. A maioria dos combatentes sangrou devido ao ataque contínuo e alguns ficaram gravemente feridos. Ou a cabeça caiu no concreto, ou eles quebraram um osso em uma chave de braço ou em um chute. Os homens lutando eram decentes, mas claramente, eles nunca lutaram assim em um combate real. Eren não só lutou corpo a corpo como um titã, mas em 2 ocasiões teve que invadir uma trincheira do exército do Oriente Médio quando se fez passar por um Eldiano no exército marleano. Ele tinha sua cota de experiência lutando contra outras pessoas. Depois de cerca de 1 hora, todas as lutas do primeiro round terminaram e ele estava pronto para lutar novamente. Lembre-se, lute dessa vez. Faça parecer que a última luta foi um acaso. Sergei disse. Eren assentiu e voltou para a arena. Esse homem era um pouco diferente e tinha cabelo longo preso atrás em um rabo de cavalo. Ainda a mesma grande quantidade de tinta corporal por todo o corpo. O homem provocou Eren, ou pelo menos tentou. Era difícil se sentir irritado ou insultado quando você não consegue entender uma palavra do que eles estão dizendo. Eren apenas ficou parado com os braços cruzados até que o idiota decidiu calar a boca e lutar. No momento em que o locutor soou, o homem atacou. Eren decidiu deixá-lo dar alguns golpes.
O homem acertou um forte soco de direita na bochecha esquerda de Eren, atordoando-o por um momento, mas fazendo pouco para machucá-lo de fato. Eren se deixou atingir no estômago algumas vezes antes de decidir começar a bloquear. Eren deixou o homem se desgastar com cada soco, criando distância enquanto bloqueava ou desviava dos socos do homem. Ele teve que recuar em um círculo para não ficar sem espaço na arena. Quando ele sentiu que estava satisfeito, Eren deu um chute forte e baixo na canela do homem, quebrando facilmente o osso e fazendo o homem cair. Houve um momento em que ele tentou se levantar, mas a dor logo apareceu e ele começou a gritar de agonia quando sua tíbia foi quebrada. Eren sentiu um hematoma se desenvolvendo em sua bochecha esquerda, junto com uma dor de cabeça se formando por causa do golpe. Ele quase esqueceu quão irritante isso é sem suas habilidades de cura. Claro, ele ainda sentia dor, mas quando estava totalmente descansado, a dor desaparecia enquanto seu corpo curava o ferimento. Agora ele tinha que lidar com isso. Espero que tenha sido uma luta decente para Sergei. Infelizmente, não foi. Sergei pareceu desapontado e irritado novamente. Isso foi ainda pior, disse Sergei. Deixei que ele desse alguns golpes, disse Eren. Preciso filmar seu rosto. Sergei perguntou. Você parecia entediado, como se nada o tivesse afetado. Você brincou com ele, não lutou com ele. Todo mundo sabe que você o deixou pensar que tinha uma chance. Só para tirá-la. Acho que eu seria um péssimo artista de palco. Eren disse irritado. Você é um péssimo ator. Sergei esclareceu. Uma criança poderia atuar melhor. Uma criança morreria lá dentro, disse Eren. Pare de ser babaca. Sergei disse. Novo plano, na luta final, dar uma cabeçada no oponente e cair inconsciente. Não tem como salvar a cara agora e fazer parecer legítimo. Claro, Sergei. Eren deu de ombros. Farei o meu melhor. Sergei balançou a cabeça e voltou para as lutas. Na manhã seguinte Ai bocejou enquanto começava a acordar. Seus bebês ainda estavam ao lado dela no futon, dormindo profundamente. Ruby dormia profundamente em seus braços, ainda na mesma posição em que estava quando adormeceu. Aqua estava em um lugar diferente, então ele provavelmente acordou ontem à noite ou se mexeu no futon. Ela sorriu enquanto seus lindos bebês dormiam profundamente. Era difícil imaginar que eles fariam 4 anos em breve. A gentilmente deu um beijo na testa de Ruby antes de se levantar cuidadosamente. O mais silenciosamente possível, ela engatinhou até Aqua antes de fazer o mesmo. Ele se mexeu um pouco quando ela o beijou, talvez prestes a acordar, mas ficou mole novamente quando voltou a dormir profundamente. Ela sorriu quando ele fez isso, feliz que ele pode dormir um pouco mais. Ai saiu do futon e foi até sua pequena mesa de cozinha, onde havia um laptop conectado. O sol ainda não tinha nascido, então isso lhe deu tempo de fazer sua rotina matinal normal. Ela se ajoelhou e abriu o computador, certificando-se de que o brilho da tela estava no mínimo para não acordar os filhos. A primeira coisa foi verificar suas redes sociais para ver o que aconteceu na noite passada. Como sempre, suas postagens de ontem explodiram com comentários aleatórios. Ela olhou para sua conta do Twitter, que tinha uma postagem de um gato fofo que Miyako tirou enquanto estava fora. Às vezes, Miyako ou o presidente tiram fotos aleatórias e ela as carrega para continuar o ato de ídolo Oshinuai. Para ser justo, o gato era meio fofo. Ai é estúpida e só é famosa por sua aparência. Ela não tem talento real. Uma postagem lida, de repente a deixando triste. Havia algumas dessas postagens. Coisas em que as pessoas diziam coisas ofensivas por motivos estúpidos. Ela sempre trabalhou muito e se dedicou todos os dias para seus fãs. Ela fez tudo o que pôde para tentar melhorar e ser um ídolo que eles merecem, mas para alguns não foi o suficiente. Ai verificou seu e-mail para ver se alguém disse algo importante. Havia uma mensagem rápida do presidente sobre o cronograma do show. Principalmente onde ela e os outros precisariam se encontrar, quais coisas específicas levarem planos de hora em hora de tudo o que farão naquela noite. 3 horas serão dedicadas à maquiagem e ao penteado em seu camarim. Depois que a parte do trabalho real foi feita, Ai foi para seu livro de inglês online para trabalhar em suas aulas de inglês. Ela estudava duro todos os dias para ter certeza de que tinha um bom domínio do idioma. Era importante para qualquer pessoa no Japão aprender inglês, pois isso abria muitas portas e oportunidades. Ela realmente nunca teve a intenção de fazer nada no exterior, mas era importante deixar a opção disponível. Ela pegou um caderno que tinha uma foto bonitinha de um gatinho na capa. Era tão adorável e fofo. Ela adorou e usou para fazer anotações para seus estudos. Seus pensamentos se voltaram para o homem misterioso de ontem. Ela nunca soube o nome dele, mas ainda era estranho para ele não saber o que era um ídolo.
Ele era alto e muito bonito, mesmo usando um capuz e tendo cabelos longos bloqueando a maior parte do rosto. Ela podia dizer que ele era ocidental só pelo rosto. Havia uma aparência quase exótica nele. Ela se perguntou se ele era europeu ou americano, já que seu inglês era tão bom. Ai não era a melhor juíza de sotaques, mas parecia mais americano se ela tivesse que adivinhar. Ela estava preocupada que ele pudesse falar sobre ela para alguém quando descobrisse quem ela era. Mesmo que ele não soubesse, ela seria descoberta em breve. O rosto dela estava literalmente em todo lugar. Mesmo que ele não pretendesse revelar o endereço dela, ele ainda poderia trazer isso à tona em uma conversa casual. Ela também se sentiu envergonhada com a interação. Ele parecia completamente irritado e desconfortável com ela. Era tão estranho estar no lado receptor daquilo. Idols sempre deveriam ser garotas doces e inocentes, puras e gentis. Uma das principais razões pelas quais ela tinha que manter seus filhos em segredo. Mas ele parecia estar incomodando. De qualquer forma, ela tinha que continuar a agir, então não podia fazer nada além disso. Não que ela quisesse mentir para ele, mas sua reputação e até mesmo sua segurança estavam em jogo. Ela não podia se dar ao luxo de escorregar. Apesar de não conseguir ser ela mesma, ela amava ser uma ídolo. Afinal, mentir era algo em que ela se destacava. Disseram a ela anos atrás que se ela mentisse sobre amar alguém o suficiente, eventualmente isso poderia se tornar verdade. Essa é uma das razões pelas quais ela sempre disse que amava seus fãs. Ela realmente queria se sentir amada e amar os outros. Para realmente sentir como era. Mamãe, ela ouviu atrás dela enquanto Ruby estava acordando. O coração de Ai derreteu com quão adorável ela parecia. Ela estava de pé no futon enquanto ainda segurava o cobertor. Seu pijama era um pouco grande, já que ela ainda estava crescendo nele, então parecia largo em seu pequeno corpo. Por fim, ela estava limpando o sono dos olhos enquanto lutava para acordar. Estou aqui, Ruby-chan. Ai disse, chamando a atenção de suas filhas. Ruby foi até ela e a abraçou, quase caindo no processo de tanto cansaço. Calma aí. Ela disse. Você está com fome? Ela perguntou. Sim. Ruby disse com uma voz cansada, mas fofa. Ok, espere aqui. Deixe-me fazer algo para comer. Ela disse. Podemos ter salmão salgado? Ruby perguntou. Claro, não, vá em frente e brinque no computador enquanto eu estiver fazendo isso. Ela disse. Ai foi até a cozinha e colocou um avental. Ela se certificou de que estava amarrado em volta do lixo e cobriu seu pijama para não sujar de comida. Então ela foi trabalhar preparando o café da manhã. Arroz branco, salmão salgado e sopa de miso era um café da manhã japonês básico, nutritivo e delicioso. O salmão também era fácil de mastigar para crianças de 3 anos, então era uma refeição perfeita para elas. Depois de preparar os ingredientes, ela ligou o fogão e untou a panela. Depois de talvez 30 ou 40 minutos, Ai pegou os pratos e tigelas e os moveu para a mesa. Ruby estava assistindo a um vídeo do YouTube antes de fechar o laptop e correr para seu lugar. Aqua ainda estava dormindo, nem um pouco incomodado pelos sons de pratos se movendo ou pelo cheiro de salmão e miso. É incrível o quanto ele consegue dormir quando há barulhos ao redor dele. Era como se ele estivesse em férias longas e prolongadas. Ai se ajoelhou e foi até a cama. Ela lhe deu um pequeno beijo na bochecha. Acorde Aqua-chan. Ela sussurrou gentilmente, esperando acordá-lo o mais gentilmente possível. Aqua estendeu a mão e colocou a dele no rosto dela, como se ela fosse um alarme que ele estava tentando silenciar. Ela riu da exibição, o que então o fez abrir os olhos e olhar para ela. Bom dia, Ai. Ele disse com uma voz cansada antes de se levantar. Ele cheirou o ar por um momento de um jeito tão fofo que ela desejou ter uma câmera. Isso é salmão salgado? Ele perguntou. Claro. Ela disse. E se você não se apressar e comer, vai esfriar. Eu entendi, ele disse. Onde estava a saudação bonitinha? Às vezes ele parece tanto um adulto. Ruby era tão fofa quando se levantava e imediatamente ia abraçá-la. Aqua, por outro lado, simplesmente acorda e vai direto para a comida. Nenhum amor por sua querida mãe. Parte seu coração vê-lo agir como um adulto, mas também a deixa feliz. Ela fica feliz que ele tente agir como um adulto, porque isso mostra que ele será um menino bom e maduro quando ficar mais velho. Mas um pouco de afeição é pedir demais. Venha aqui. Ai disse, pegando Aqua num abraço por trás. Ai. Pare. Ele tentou escapar. Nenhuma afeição pela mamãe. Ela perguntou em um tom zombeteiramente magoado. Meu bebê acha que já cresceu. Ele é um adulto, droga. Ele foi para a faculdade de medicina. Ele a tratou quando ela estava grávida dele. Ele até fez sexo antes.
Mas, em vez disso, ele tem que ser reduzido a uma criança e maltratado por uma garota com metade da sua idade. Ele adorava se aproximar de seu ídolo favorito, mas às vezes era tão difícil agir como uma criança normal. Não até eu receber um abraço de volta. Ela disse, recusando-se a me soltar. A comida está esfriando. Ele tentou argumentar. Sem barganha. Ai disse. Ou abraço ou comida fria. Ela disse. Ela se recusou a deixar ir até conseguir o que queria. Com um pequeno resmungo fofo, a quase virou um pouco para dar um abraço em sua mãe. A expressão irritada e a relutância só tornaram tudo mais fofo. Ser uma ídolo doce e inocente pode ser principalmente uma atuação, mas parecia tão natural quando ela brincava com seus filhos. Posso comer agora? Ele perguntou. Claro. Ai disse, dando-lhe um beijo na bochecha. Ele suspirou em aborrecimento e foi até seu prato. Ai não se sentiu mal. É isso que ele ganha por tentar ser um homem com apenas 2 anos. Antes de ir comer, ela precisava verificar a correspondência bem rápido. A caixa de correio deles ficava bem do lado de fora da porta, então tão cedo pela manhã seria fácil o suficiente para pegá-la. Ela colocou uns chinelos perto da porta e abriu para sair rapidamente. Ela olhou em volta para ter certeza de que não havia outras pessoas por perto antes de abrir a caixa de correio para pegar a correspondência. Ai pulou levemente quando ouviu alguém andando atrás dela. A princípio, ela pensou que tinha sido descoberta, mas quando olhou ao redor, viu aquele ocidental andando em sua direção. Não em sua direção, em direção à porta diretamente à esquerda da porta dela. Ele olhou para ela por um momento, então entrou pela porta ao lado da dela. No breve momento em que seus olhos se encontraram, ela notou que sob o capuz dele havia um hematoma na bochecha. Ele andou sem balançar o braço esquerdo e manteve o braço perto do corpo, como se tivesse se machucado no lado esquerdo do peito. Ela se perguntou se algo aconteceu com ele ou o machucou. Antes de entrar no apartamento, ele lançou-lhe um olhar estranho novamente. Droga, ela estava olhando para ele. Por que é que toda vez que ela interage com esse cara, ela acaba deixando-o desconfortável e fazendo papel de boba? Além disso, ele mora ao lado dela, droga. Ele sabe a identidade dela, que ela tem filhos, e agora está assustado com ela novamente. Ai Cora enquanto volta para dentro de sua própria casa, o rosto vermelho por ter se envergonhado novamente. O que há com ela? Além disso, depois que ela superou isso, porque ele estava ferido. Aconteceu alguma coisa com ele. Ele parecia ter se machucado gravemente ou talvez atacado. Ela se perguntou se deveria ir ver como ele estava, mas sabia que Miyako ficaria muito chateada. Em vez disso, Ai voltou para casa com a correspondência. Noite anterior Eren voltou para Sergei após sua quarta luta. Eren estava segurando seu lado esquerdo depois que um dos lutadores deu um golpe feio em suas costelas. Eren odiava não ter suas habilidades de cura, isso fazia a dor durar. Adicione a isso sua dor de cabeça estava a todo vapor. A atuação deles é um pouco melhor, disse Sergei, notando que ele estava segurando o lado do corpo. Aquele último soco foi real. Eren disse. Meu lado está realmente doendo. Bem, talvez a última luta seja convincente. Sergei disse. Já que você está cansado e machucado, pode ser mais crível que você perca. Felizmente, todos estão apostando em você para vencer. O cliente vai apostar que você perderá, então todo o dinheiro irá para ele. Deve ser fácil então. Eren disse. Deixe que ele bata em suas costelas, realmente venda. Sim, então essa costela quebrada pode se tornar uma costela quebrada. Eren disse. Você vai ficar bem. Sergei assinou. Você é jovem, jovens se curam rápido. Certo. Eren disse, não concordando nem um pouco. Mesmo que cure rápido, não chega nem perto das habilidades dele. Eren queria ainda ter seus poderes, por nenhuma outra razão além de lidar com a dor muito mais rápido. Ah, bem, talvez funcione, já que Eren deve conseguir viver mais do que mais 4 anos. Prepare-se, o oponente está pronto. Sergei disse. Lembre-se, seja convincente. Ele disse. Eren assentiu e entrou no ringue, ainda segurando o lado. Ele realmente não queria ser atingido na costela de novo, mas sabia que precisava. Ele decidiu agir um pouco dramaticamente e mancar mais do que pretendia, só para vender um pouco melhor. Eren suportou mais dor do que a maioria das pessoas pode imaginar. Ele repetidamente teve seus membros arrancados ou mordidos, espancados até sangrar e quebrados de maneiras que eram fatais para a maioria. Mesmo em sua forma de titã, ele ainda sentia toda a força da dor. Ele se lembrava da dor surda de Annie socando seu maxilar, a dor apenas entorpecida por sua raiva. Seu oponente era um simples homem da Yakuza. Basicamente, ele parecia o mesmo que qualquer outro lutador.
O locutor estava dizendo algo em japonês e realmente animando a luta. Pelo que Eren sabia, ele estava lançando insultos, mas a barreira da língua tornava impossível saber. O locutor deu ok para começar. Eren decidiu brincar de estar machucado e exausto, então deixou o lutador dar o primeiro soco. Os sentidos de Eren ficaram entorpecidos no momento em que sua cabeça entrou em contato com a cabeça do oponente. Em reação, ele abaixou o queixo para que a cabeçada atingisse sua testa em vez de seu nariz e mandíbula muito frágeis. Infelizmente, o golpe foi forte demais. O idiota caiu com o golpe, claramente não esperando que Eren absorvesse o golpe tão bem quanto ele. O lutador da Yakuza estava rolando no chão, segurando a cabeça com dor enquanto lutava para se levantar. O locutor anunciou: nocaute. Droga! Eren disse irritado. Eren deu de ombros e voltou até Sergei, que estava com o olhar irritado novamente. Você deveria ter perdido, disse Sergei. Diga isso a ele. Eren disse. Não é minha culpa que ele decidiu ser estúpido. Você não entendeu. Sergei disse. Nós acabamos de custar muito dinheiro ao chefe da Yakuza. Grande chefe da Yakuza. Ele não vai ficar feliz. Sergei disse, embora não muito preocupado. Nunca pensei que você ficaria com medo, disse Eren. Eu pareço assustado. Sergei disse. Só troque de roupa, nós lidaremos com o problema. Sergei disse. Eren deu de ombros e voltou para o vestiário. Ele desafiou qualquer um a tentar algo com ele. Ou Eren vencerá ou perderá. Se vencer, ele vive. Se perder, ele morrerá. Eren enfrentou a morte muitas vezes e esta não foi exceção. Quando Eren entrou no vestiário, ele segurou a cabeça entre as mãos. A dor de cabeça piorou depois daquela última cabeçada. Ele esqueceu quão irritante era a dor persistente. Pelo menos ele não foi atingido na costela. Ele não tinha certeza se estava machucada ou rachada, mas não estava quebrada. Ele tem experiência completa com costelas quebradas para saber que não é doloroso o suficiente, mesmo na monotonia de um descanso pós-luta. Depois de se vestir, Eren saiu do vestiário. Algumas pessoas se aproximaram dele e deram tapinhas em seu ombro, fazendo com que Eren ficasse na defensiva e estremecesse quando uma tocou sua costela. Pareciam estar o parabenizando por uma luta bem feita. Por aqui. Sergei disse, devolvendo a Eren sua pistola e munição. Para onde? Eren perguntou. Nós nos encontramos com o chefe da Yakuza e explicamos o problema. Fiquem quietos e me deixem falar. Sergei disse. Eren deu de ombros e o seguiu. Ele levou Eren para uma sala privada que estava cercada por guardas. Ele olhou pela porta e percebeu que estava mais claro do que no armazém principal. Um guarda disse algo e gesticulou para Sergei entregar algo. Sergei pegou suas duas pistolas e as entregou ao guarda. Eren foi o próximo, então o guarda fez o mesmo movimento e disse a mesma coisa em japonês. Eren sacou sua pistola gravada rapidamente e apontou-a para o queixo do guarda. Todos congelaram e por um momento os guardas iriam pegar suas próprias armas. Eren não ficaria indefeso cercado por guardas. De repente, eles pararam quando ele ouviu uma voz de dentro. Eren novamente não entendeu, mas os guardas relaxaram e os deixaram passar. Eren decidiu guardar sua pistola novamente e ignorou o olhar irritado de Sergei. Quando Eren entrou, ele viu o chefe da Yakuza de quem Sergei estava falando. Ele era um homem um pouco acima do peso, com um terno caro e grandes óculos escuros redondos. Seu cabelo grisalho estava penteado para trás, e ele usava uma corrente simples em volta do pescoço e o que parecia um relógio de ouro em seus pulsos. Ele estava fumando um daqueles cigarros brancos Marley-One, enquanto tinha duas belas mulheres de cada lado ao lado dele. Ambas as mulheres estavam vestidas com vestidos reveladores e justos. Sergei falou primeiro, mas foi interrompido. Agora, Sergei. O chefe disse em inglês. Vamos mudar para inglês para que o garoto possa entender. Eu entendo, disse Sergei. Sergei não parecia assustado. Nem nervoso. Ele parecia totalmente no controle da situação, assim como o chefe da Yakuza. O garoto é estúpido. Sergei disse, insultando Eren novamente. Ele provavelmente era um soldado. Bom em atirar e lutar, mas nada mais. Ele é jovem também. Eu posso ver. O chefe da Yakuza disse. Ele é claramente habilidoso. Ele é provavelmente o melhor lutador que já vimos. Mas você está certo, ele é estúpido. Eren ignorou as palavras, optando por não dizer nada ou expressar qualquer descontentamento. Eu pago o valor perdido. Sergei disse. Diga-me o dinheiro que você deveria ganhar, e eu pago. Deve ser fácil. Eren levantou uma sobrancelha para Sergei. Ele estava disposto a pagar pelo erro de Eren.
Isso era algum tipo de maneira de prender Eren em uma dívida com ele para garantir que ele fosse forçado a trabalhar para Sergei indefinidamente. Na verdade, o último lutador desistiu da luta por minhas ordens, disse o chefe da Yakuza. Sério? Disse Sergei. Mudei de ideia e apostei no garoto. Não confiava que ele perderia de forma convincente. Ele disse. Ainda ganhei dinheiro, embora não tanto quanto queria. Então o que exatamente você quer? Sergei perguntou. O garoto é bom. Espero que você não se importe que eu o pegue emprestado algumas vezes. O chefe da Yakuza disse. Isso não é problema, disse Sergei. Minha vida é minha. Eren disse, ficando irritado com a conversa. Se você pretende me forçar a uma dívida com você, eu prometo que você vai se arrepender. O chefe da Yakuza se levantou, empurrando as duas mulheres para o lado gentilmente para que ele tivesse espaço para ficar de pé. Ele andou até Eren e o encarou bem nos olhos. Eren o encarou de volta, pronto e disposto a matar o homem se precisasse. O chefe da Yakuza inalou uma baforada de seu cigarro e soprou no rosto de Eren, fazendo-o tossir violentamente. A tosse agravou suas costelas, mas ele suportou e encarou de volta. De repente, o chefe começou a rir. Esse garoto é interessante. O chefe disse. Aquele olhar nos olhos dele, Sergei. Há uma faísca ali, mas uma escura. É tão interessante de ver. Claramente, ele é um soldado. Mas tão inocente no mundo do crime quanto um bebê recém-nascido. Ele ainda é jovem, disse Sergei. E não tenho dúvidas de que se eu forçar, a maioria dos meus guardas estará morta esta noite. O chefe da Yakuza disse. Você está livre para ir. O chefe disse. Entendido. Sergei disse. Vou procurá-lo para fazer alguns trabalhos. Com a permissão dele, é claro. Ele riu, como se aquilo fosse uma piada para ele. Você tem um futuro promissor, garoto, não morra. O chefe da Yakuza disse enquanto Eren e Sergei saíam. Quando voltaram para o carro, Sergei pegou seu próprio cigarro e o acendeu antes de sair do armazém. Você é um garoto estúpido. Ele disse, como se estivesse desapontado. Eu não passei no seu pequeno teste? Eren perguntou. Você quer saber como eu luto? Eu vi uma briga durante o tiroteio, eu já sabia disso. Ele disse. Eu queria ver como você encara a vida criminosa. Se você consegue jogar e manter a cabeça baixa. Se o chefe da Yakuza não achasse você interessante, ele teria te cortado em pedaços lentamente antes de você morrer. Ele pode tentar, disse Eren. Sergei pisou no freio, fazendo com que Eren fosse para frente em direção ao cinto de segurança e piorando suas costelas. Droga, Sergei! Eren gritou, segurando sua costela. Você acha que é um figurão? Sergei perguntou. Acha que pode enfrentar o mundo e não enfrentar as consequências? Acha que pode lutar contra a Yakuza sozinho? Se eu vencer, eu vivo. Eren repetiu por hábito. Sergei deu um tapa na cabeça de Eren, fazendo com que a dor de cabeça piorasse. Eren quase revidou, mas não o fez. Você acha que a vida é tão fácil quanto ganhar ou perder? Sergei disse. Você acha que ser imprudente vai te dar o que quer? Qual é o sentido de viver se você não faz nada além de escolher brigas idiotas? Não ficarei em dívida com outra pessoa e serei escravo dela, disse Eren. Você é precipitado. Como um soldado atacando uma colina. Sergei observou. A vida é fácil quando você está em guerra. Inimigos na frente e aliados atrás. Ou você ataca a colina, ou morre. É a coisa mais fácil do mundo. Estou ciente. Eren disse. Sergei não conhecia o passado de Eren. Ele não conhecia as ilhas que ele atacou. Eren lutou duro todos os dias de sua vida. De valentões a nações inteiras. Ele sabia melhor do que ninguém como o mundo funcionava e seria amaldiçoado se algum velho fosse dar-lhe um sermão. Você está? Sergei perguntou. Veja bem, garoto, eu perdi muitos amigos porque quando eles chegavam em casa, não paravam de atacar a colina. O que isso quer dizer? Eren perguntou. A batalha acabou, garoto. Sergei disse. Qualquer guerra em que você esteve acabou. Você está em um novo país e um novo lugar. Eren ficou quieto com isso. Ele não tinha energia para entrar em um debate filosófico com um maldito criminoso. Ele ouviu Sergei suspirar enquanto parava no complexo de apartamentos onde Eren morava. Sergei parou na lateral da rua bem antes de entrar no estacionamento e deixou Eren sair. Como ele estava, Sergei disse mais uma coisa. Ali está aquela mãe solteira. Sergei disse. Talvez uma mulher possa te ajudar. Eren o interrompeu fechando a porta. Eren notou Sergei rindo um pouco no carro, irritando novamente. A janela abaixou para que Sergei pudesse dizer mais uma coisa. Se você continuar com essa mentalidade, você vai morrer, garoto.
Encontre alguém para temperar essa sua mente. Ele disse antes de ir embora. Eren não se importou com ele e apenas continuou em direção ao seu apartamento. Sua cabeça doía e suas costelas doíam, mas agora que a luta já tinha acabado. Ele passou por aquela mulher estranha de ontem, que estava atualmente olhando para ele. Não. Eren levantou a sobrancelha quando ela fez isso, fazendo-a desviar o olhar e corar. Eren não tinha interesse em ninguém agora. Ele só queria ficar sozinho. Depois de entrar, ele tirou a arma, o moletom e as botas antes de cair no sofá para dormir. Fim da parte 3.